Quando eu falo aqui de amizades boas, estou me referindo àquelas amizades que nós temos, que são de amigos mundanos e que não têm o Senhor. Esses amigos são um perigo letal para as nossas vidas, porque de alguma maneira, quem não é filho de Deus está, diz lá o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26, que estão presos nos laços do diabo para cumprirem a vontade do diabo. Felizmente, essa é uma grande verdade. Quando você tem um colega ou um amigo que você sabe que ele é ruim, isso parece que é ruim para nós, mas não é, porque se nós sabemos que aquela pessoa é ruim, tem uma inclinação muito para mal mesmo, nós vamos ter muito cuidado. Mas aqueles colegas mundanos que são bons, este é um perigo letal para nós. Vamos abrir, irmãos, nossas Bíblias em Tiago capítulo 4. Vamos ler apenas o verso de número 4. Tiago 4, versículo 4. Temos uma expressão aqui muito interessante. Hoje eu quero ser um pouco breve, nós vamos ter a mesa, vamos fazer uma breve reflexão. Diz assim a palavra, Tiago 4:4. Infiéis, essa palavra aqui, infiéis ou adúlteros, é a mesma coisa. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor tem aberto a Tua palavra para nós, e nessa noite, Pai, tão marcante para as nossas vidas, somos o Teu corpo, o Senhor tem colocado para nós esta mesa tão preciosa. Nós te louvamos ao Senhor, porque vemos nela tantas realidades. Nessa noite, Pai, venha também trazer esclarecimento na Tua palavra, trazer edificação para o corpo de Cristo, a vida da igreja, trazer regeneração para aqueles que ainda não foram alcançados por esta maravilhosa graça, porque ela se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Pai Santo, nós carecemos nessa noite de mais uma vez ouvir a Tua voz. Esteja abrindo os nossos ouvidos para ouvirmos claramente e também abrindo os nossos olhos para que possamos enxergar além da letra a Ti, Senhor. Fala conosco nesta noite, ilumina as nossas mentes, nos dê revelação da palavra e sabedoria para compreender a Tua palavra. Cuida de todo esse ambiente, Pai, para que não haja agitação em nossos corações, para que haja quietude. Teu Espírito, Ele possa então possuir, que Ele venha possuir as nossas mentes, os nossos corações, as nossas atenções, para que então sejamos bem concentrados. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos, esse texto aqui é um texto muito conhecido, mas nós vamos tirar muitas lições para as nossas vidas. Tiago parece que ele está aqui insistindo em alguns pontos fundamentais que geraria contendas entre nós. E toda contenda, ela é estimulada por algo que provém de alguma pessoa. Toda contenda, ela é gerada talvez por uma crítica. Toda contenda, ela é gerada por uma insatisfação. Toda contenda, ela é gerada quando no meio do corpo de Cristo é realizado algo e aquilo não satisfez a nossa vontade. Então nós temos uma tendência de gerar contendas entre irmãos. Isso é algo que Deus abomina nas suas assembleias. Por isso que Tiago fala, não compreendeis que a amizade do mundo, e um dos grandes perigos aqui, irmãos, essa amizade do mundo, em que sentido nós podemos ser amigos do mundo?
Será que nós não podemos ser amigos de uma árvore? Não é esse sentido aqui. De um animalzinho? Não é esse sentido. É de pessoas. A amizade do mundo. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Como que isso funciona? Irmãos, este mundo, a palavra fala em Efésios 2 que ele tem um curso. É como um rio, tem o seu curso. E lá no final ele vai desembocar no mar. Todos os rios desembocam no mar. Mas vamos pensar que o mar seria o fim de todos nós. Que a palavra fala que há caminhos que aos homens parece que é direito, mas no seu final é caminhos de morte. Se nós tivermos um início, vamos ter um fim aqui neste mundo. Queridos, homens e mulheres que verdadeiramente não foram regenerados, eles são para a Assembleia do Senhor, para a Igreja de Cristo, um perigo nocivo, aliás, um perigo letal para nos tirar da centralidade de Cristo. Isto é uma verdade tão contundente, irmãos. Nós vamos ver depois aqui os textos, para que nós então venhamos asseverar mais evidentemente, para que então tenhamos um entendimento mais acurado da coisa. Irmãos, o engano entra na nossa vida sorrateiramente. Ele vai tomando os espaços do nosso coração. Quando nós menos percebemos, nós estamos como que presos naquelas teias de aranha, porque nós nos envolvemos, fomos atraídos pelas cores do mundo. Eu tenho, já disse algumas vezes, eu tenho muitas amizades com pessoas do mundo. E são pessoas que, se eu fosse avaliar, seriam muito melhor do que os meus irmãos em Cristo. É duro dizer isso. Mas o exemplo deles, em tudo aquilo que eles fazem, é de tirar o chapéu. Mas, irmãos, no meio do povo de Deus, há muita gente difícil de ser lidada. É difícil conviver com irmãos. Mas, irmãos, o nosso Pai Celestial, quando nos regenerou, Ele supriu o corpo de todas as coisas. Cristo é o cabeça deste corpo. E estes irmãos que são difíceis para você e para mim, são bênçãos em nossas vidas, que nós devemos nos adequar e acolhê-los e amá-los, para que então nós possamos expressar juntos e glorificar o Senhor, entoando cânticos, louvores, porque, irmãos, a igreja tem tudo para dar errado. A igreja é cheia de ex-drogados, é cheio de ex-fumantes, alcoólicos, uma série de coisas. Tudo isso, essas curvas de rio que o Senhor busca para Ele. Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ele não veio buscar homens e mulheres justos e justas aos seus próprios olhos. A palavra fala em Provérbios que há daqueles que são justos, mas são justos aos seus próprios olhos. Então, essas pessoas que são justas aos seus próprios olhos, elas têm uma forma, na qual que é a forma do mundo, em se alegrar, em se divertir, que é muito agradável para todo crente não regenerado. É fácil você tirar um homem ou mulher da centralidade de Cristo e levá-lo para o mundo. E às vezes isso é sorrateiramente. Estão me compreendendo? Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas amizades. As amizades, elas nos influenciam de uma forma assustadora, de uma forma terrível. E aqui Tiago, ele diz assim:
A amizade do mundo é inimiga de Deus. Como o Espírito Santo é uma pessoa cavalheira, cortês, ele só nos exorta e nos encoraja. Ele diz assim: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, pode ser, sem nenhum problema, mas isto vai constituir-se inimigo de Deus. Jesus, ele era amigo de publicanos e pecadores. Mas se Jesus Cristo era amigo de publicanos e pecadores, por que eu também não posso ser? Me divertir com eles. Falamos hoje pela manhã sobre algumas festas. Eu sou uma pessoa que eu gosto de festa. Qualquer amigo, colega meu que é mundano me convidar para uma festa, eu irei, se eu não tiver nenhum compromisso com os meus irmãos em Cristo. Mas lá no meio dos meus amigos, eles terão de ouvir a palavra de Deus, terão de ouvir o meu testemunho a respeito de Cristo. Eu e você, nós podemos ser convidados para qualquer tipo de festa, mas será que lá na festa você vai ser como aquele Timóteo? Você vai se envergonhar do testemunho de Deus? Será que lá naquela festa você vai ser uma testemunha fiel? Porque se você for em uma festa, pode ir, não é pecado, mas lá na festa você vai ser uma testemunha eficiente de Cristo. As pessoas saberão que ali no meio deles teve um profeta, teve um homem ou mulher que de fato era um representante do reino, era um embaixador do reino. Porque é muito comum a embaixada francesa aqui no Brasil, quando tem algumas festas, eles são convidados, mas eles estão lá representando a França. Assim é os Estados Unidos, assim também é o Brasil lá nos Estados Unidos. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Jesus, ele comia e bebia com publicanos e pecadores, mas Jesus fazia diferença no ambiente em que ele convivia. Jesus, ele falava do reino, falava da vida que é ele mesmo, e a palavra de Jesus deixava aqueles homens atônitos, como que espancados pela palavra, envergonhados pela palavra. Era como se Jesus desnudasse toda a alma deles. Eles ficavam então, retrocediam. Alguns admiravam, mas a palavra que Jesus falava penetrava o coração deles. Jesus comia ali um bom churrasco, ele bebia um bom vinho, porém Jesus fazia a diferença. Ele não se embriagava, ele não era um glutão, embora foi chamado de beberrão e glutão. Só estão me compreendendo? Mas Jesus fazia diferença. Então, queridos, o mundo tem nos influenciado, nós temos tomado a forma do mundo, entrado na forma do mundo, se parecido com o mundo, como dissemos hoje pela manhã. Muitos que às vezes vão em determinadas festas, ninguém ali sabe que ali no meio tem um filho de Deus, um cristão. Ele é um agente secreto. Isso é uma vergonha, irmãos, para nós. Agora, quando você vai para uma festa e você fala que você creu no Senhor, que você creu que morreu e ressuscitou com Cristo, que Cristo é a sua vida, o teu testemunho vai impactar, ou pelo menos vai constranger aquelas pessoas que estão ali. Mas o problema parece que é o contrário, o mundo nos influencia. Nós entramos na forma do mundo e tomamos a forma do mundo. Vocês estão me entendendo, irmãos? Agora, o que leva uma pessoa a sair da centralidade da pessoa de Cristo? O que leva? Muitas coisas. Uma das coisas que está bem claro para o meu coração é que ela nunca nasceu de novo. Aquele que não nasceu de novo, embora conheça o Evangelho da Graça, conheça a doutrina do novo nascimento, mas se ele não experimentou isso como realidade espiritual, ele é facilmente influenciado. Falamos hoje pela manhã sobre os prosélitos.
Um dia estão aqui, outro dia estão lá, outro dia estão na outra comunidade, estão procurando um lugar onde eles se sintam bem. E a palavra fala aqui no Salmo 1, que os perversos são aquelas pessoas boazinhas, pessoas que têm objetivo na vida, pessoas que pagam seus impostos, pessoas que de fato têm uma boa família, uma boa educação dos seus filhos, uma vida muito bem sucedida neste mundo, pessoas que ajudam os outros, pessoas que fazem festa para os outros. Aí, época da Páscoa até vai para a igreja, época de Natal vai para a igreja, ou quando casa uma filha ou um filho, vão para a igreja, porque afinal de contas precisa de ter uma formalidade religiosa. Essas pessoas são um perigo, irmãos. Conhecer a doutrina do novo nascimento sem passar pelo crivo dessa realidade, ou seja, crer de fato que foi morto com Cristo na cruz, facilmente o mundo vai levar essas pessoas, serão levadas. E são pessoas que estudam a Bíblia, são as pessoas que oram, que leem a Bíblia, que vivem uma vida assim exemplar, mas se não confessa a sua morte e ressurreição em Cristo, eles nunca verão a alva, diz Isaías capítulo 8, versículo 20. Se não falarem segundo a lei, a palavra e o testemunho, nunca verão a alva. Por isso que naquele dia Jesus disse: muito hão de dizer-me, Senhor, porventura não pregamos em teu nome, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? Não fizemos muitos milagres? Tudo isso vai acontecer em nome de Jesus. Então Jesus vai dizer para eles: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Para onde que eles vão? Nunca creram na sua morte e ressurreição com Cristo. Queridos irmãos, esta mensagem tem sido esquecida em nossos púlpitos, em nossas assembleias. Quanto mais a formação de Cristo em nós, então aquelas amizades dóceis nos tira, nos envolvem, é agradável demais, porque tomar o caminho da cruz, irmãos, como diz os nordestinos, é para cabra macho, não é para evangélicos religiosos, não é para aqueles crentes fanáticos, é para quem de fato teve seus olhos abertos, o Espírito abriu o seu entendimento e eles puderam vir a crer em Cristo crucificado. Então, queridos, as boas amizades com pessoas queridas, amadas, mas que são ímpios, é um perigo letal para a sua vida espiritual. É perigoso demais, muito perigoso. Tem muitos cristãos que preferem ser amigo de pessoas mundanas a viver com irmãos. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Aqui nós temos uma declaração muito interessante que vai mostrar exatamente este fato aqui, queridos. Provérbios capítulo 13, versículo 20, está apontando para com quem nós devemos andar. A palavra diz assim, Provérbios 13, 20, olha que coisa interessante, irmãos. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Queridos, vamos analisar um pouquinho aqui. Quem anda com os sábios será sábio. Quem é o sábio? Onde está a sabedoria? Entenda uma coisa, existe uma grande diferença entre sabedoria e conhecimento. Quando uma pessoa, ela estuda, faz uma faculdade, por exemplo, de filosofia, direito, e faz um mestrado e faz um doutorado, aquela pessoa, ela se torna uma pessoa muito intelectual. O falar dela é um falar que convence muita gente. É muito bom você ouvir uma pessoa intelectual dando uma palestra
ela fala de uma forma tão compreensiva que você tem um entendimento, você conhece sobre o assunto, mas isto não vai acrescentar nada para a tua vida espiritual. Uma pessoa dotada de conhecimento, ela vai falar daquilo que ela conhece. Agora, a sabedoria é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele é a sabedoria encarnada de Deus. Se você ler Provérbios capítulo 8, você vai entender claramente o que é a sabedoria. É uma pessoa personificada. Essa sabedoria se encarnou e habitou no meio de nós. Essa sabedoria foi para a cruz e ali nos levou a morrer nele e nos deu a sua vida pela ressurreição. Então Cristo diz lá, 1 Coríntios 1,30, que vós sois dele, de Deus, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria. Cristo é a nossa sabedoria. Todo filho de Deus é um sábio. Então quem anda com um sábio se tornará sábio, porque a sabedoria daquela pessoa que é Cristo, certamente, se este homem que é sábio tem a sabedoria que é Cristo, vai pregar para outra pessoa, vai se tornar sábio. Mas aqui, irmãos, não é assim, hoje eu andei com ele. Quem anda com os sábios será sábio. Agora, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Quem que é o insensato? O insensato diz lá no Salmo 14 primeiro, o insensato diz no seu coração: não há Deus. A mente dele é corrompida, o entendimento é obscurecido, está em trevas, então ele não consegue compreender, não consegue entender, não consegue enxergar, não consegue ver. Estão me compreendendo? Então, as amizades mundanas, elas são terríveis. Uma pessoa insensata, ela é sem senso. Por isso que Paulo fala assim, olha, lá em 1 Coríntios 15, 36, insensato, o que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. Enquanto uma pessoa insensato, quem que é o insensato? É quem não tem a sabedoria habitando dentro do seu interior. Esse é insensato. Esse insensato tem que morrer. Insensato, que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. 1 Coríntios 15, 36. É preciso, de fato, morrer. Queridos, eu e você, nós somos influenciados neste mundo para melhor ou para pior. Para melhor quando nós somos então influenciados pelos nossos irmãos, e para pior quando nós somos influenciados pelas amizades de homens e mulheres que são pessoas muito boas, mas que não têm a vida de Cristo. Elas nos influenciam. Começa a andar com uma pessoa dessa maneira, você vai aprender tudo que ela fala, seus gestos, tudo isso você vai aprender dessa pessoa. Por isso que a influência, meus irmãos, de más companhias pode ser desastrosa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 8, ele disse uma coisa aqui tão importante, irmãos, para o nosso coração. Claro que foi para os Gálatas. Eu vou ler aqui o versículo 7 até o 8, diz assim, Gálatas, capítulo 5, de 7 a 8, diz assim: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Agora, olha o versículo 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. O apóstolo Paulo fala que nós somos aquele povo, aquela massa que é sem fermento. Quando se coloca um pouquinho de fermento na massa, toda a massa leveda. O que isso significa? Que por causa daquele fermento que foi colocado na massa, a massa é o povo do Senhor, que foram triturados pelo trigo, foram amassados, estão indo para a salvação da alma, vão entrar no forno, mas se colocar um pouco de fermento, vai levedar, estraga. Estão me compreendendo, irmãos? Por isso que a Bíblia diz que
Nós somos o bom perfume de Cristo, tanto naqueles que se perdem como naqueles que são salvos. A palavra fala em Provérbios 27:9 que o perfume, ele alegra o coração. Isso foi cientificamente comprovado, levaram muito tempo para chegar a esta conclusão. Bastava só ler a Bíblia, que lá em Provérbios 27:9 fala que o perfume alegra o coração. Quando você abraça um irmão ou irmã que está cheiroso, cheirosa, tem um perfume gostoso, você não sente uma coisa gostosa? Perfume alegra o coração. Isso é bíblico. E a palavra fala que, segundo Coríntios 2,15, que nós somos o bom perfume de Cristo, naqueles que se perdem, como naqueles que de fato são salvos. Agora, lá no livro de Êxodo, quando estava fazendo o tabernáculo, uma das coisas que Deus pediu foi perfume. Deus, o nosso Pai, Ele tem um olfato muito acurado, como que se Ele gosta do perfume. Vamos abrir, por favor, deixa eu mostrar para vocês um princípio aqui muito interessante, em Êxodo, capítulo 30, versículo 22. Êxodo 30, verso 22. Porque quando nós vemos aqui os preparativos para o tabernáculo, quando vemos Deus aqui pedindo para eles perfume, olha só o versículo 22. Vamos ler com bastante atenção. Êxodo 30, a partir do verso 22. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluída 500 ciclos, de cinamomo odoroso a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e do azeite de oliveira 1 rim. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista, este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho. Então, quando aqueles sacerdotes e o sumo sacerdote entrava na tenda da congregação, sentia aquele aroma suave que era feito dessas especiarias aqui. Muito interessante. Mas, irmãos, o que quero dizer para vocês? A palavra fala que nós somos o bom perfume de Cristo, não é assim? Então, quando fazia essas especiarias, a bacia ficava lá no canto do tabernáculo, ali. Aquele perfume preparava e ficava ali. Irmãos, aquele era um perfume que era dedicado ao Senhor. Mas imagina se caísse ali uma mosca e morresse. O que aconteceria com aquele perfume? Estragaria todo, apodreceria todos aqueles aromas, exalava mau cheiro. Por isso, meus queridos irmãos, nós somos o bom perfume de Cristo. Quando cai uma mosca morta no meio do perfume, tende a nos estragar. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Aqui temos uma linda declaração afiançando esta grande verdade. Eclesiastes capítulo 10, vamos ler apenas o versículo 1, que diz assim, olha só: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estutícia, ou seja, de tolice. Ele está comparando aqui a tolice com a mosca morta no unguento do perfumador. Quando de fato, vocês se lembram, quando o povo de Israel saiu do Egito, que foram para o Monte Horebe, o objetivo era a terra de Canaã, saiu no meio daquele povo um monte de mosca morta, que chamava de populacho. Era um povo azedo, era um povo critiquento, um povo murmurento, um povo que reclamava, um povo insatisfeito,
um povo que deu muito trabalho para Moisés e todo o povo de Israel, porque eles enfraqueciam a mente deles com uma oração e reclamação. Você consegue ficar muito tempo perto de uma pessoa que só reclama da vida? É difícil. São essas moscas mortas que caem no meio do povo do Senhor e faz um estrago muito grande, irmãos. Por isso que sempre a palavra de Deus vai nos exortar para nós estimularmos uns aos outros, porque no dia a dia nós somos confrontados com essas moscas mortas. E muitos ficam até com vergonha de falar que é um cristão, porque vai perder a amizade. E quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A palavra não fala para você não ser colega deles, mas pode ser, mas seja você uma bênção na vida dos seus colegas mundanos. Mas o problema é que eles nos puxam para lá, nós não puxamos eles para cá, porque nós somos tão fraquinhos espirituais, irmãos. Irmãos, nós trocamos o Senhor, a reunião da igreja, por pouca coisa, por pouquíssima coisa. Isso é terrível. Então, queridos, não se prendam a amizades mundanas. Isto no final vai ser bastante trágico para a sua vida. O apóstolo Paulo nos exorta dizendo que, olha, não se prendam, não ficam aí andando com essas moscas mortas, que você vai exalar o cheiro deles. Um texto para vocês aqui muito conhecido, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. 2 Coríntios 6, verso 14, temos aqui uma exortação do Espírito para os nossos corações. A palavra de Deus, ela diz assim, olha: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Queridos irmãos, o incrédulo não quer ouvir a verdade. As pessoas, a grande maioria, 99%, frequentam templos evangélicos em busca dos seus próprios interesses terreais, e eles nos influenciam. Tem uma grande postura de pessoas espirituais, mas se não passou pela cruz, irmãos, não tem novo nascimento. Continuam sempre crentes evangélicos, vazio do evangelho, crente, membros de igreja, não crentes em Cristo Jesus. Para ser um crente em Cristo, necessariamente é preciso crer que morreu e ressuscitou com Cristo. Sem isto, não tem cristianismo verdadeiro, meus irmãos. É cristianismo de meia sola, é cristianismo de um lado só da moeda. Agora, Deus quer um povo para Ele, um povo que é separado, um povo santo, um povo sem mistura. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Não quer mistura alguma com este mundo, com as amizades do mundo, irmãos. Nós somos um povo separado. A palavra aqui, separai-vos, diz o Senhor, retirai do meio deles. Nós amamos estar no meio de pessoas ímpias. Irmãos, até quando nós vamos ficar com esse sono espiritual? Até quando, irmãos? Os dias estão se aproximando e Satanás sabe que este tempo é um tempo de apostasia, onde as pessoas virarão as costas pela palavra e se envolverão com este mundo que está condenado pelo nosso próprio Deus, com fogo. Ah, meus irmãos, não amem o que eles amam.
1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. As coisas que há no mundo são todos bens materiais. O mundo aqui é de pessoas. Não ameis o mundo. Deus amou o mundo, as pessoas, todos os pecadores. Você não ama as pessoas do mundo. Você gosta de estar com elas. Talvez por interesse, talvez por ser uma pessoa que é muito bem socializada. Quando chega alguém importante no nosso meio, todo mundo quer ficar lambendo, como se aquela pessoa fosse uma pessoa tão importante, uma autoridade. Misericórdia, irmãos. Isso é uma ofensa para o nosso Senhor. Isso é levantar ídolos no nosso coração. Estão me compreendendo? A amizade do mundo, ela tem uma influência ameaçadora para o nascido de novo, para o regenerado, para o crucificado com Cristo. É aquela palavrinha assim que vamos dizer mefistofélica. O que é mefistofélica? Vai depois para o dicionário e descobre ela. Sou obrigado a passar para vocês, mas vai lá descobrir o que é isso. Deixa eu explicar de uma forma mais adequada aqui para que os irmãos então compreendam. Você já notou que se você ficar perto de uma pessoa que tem muita saúde, você não vai ficar com muita saúde? Para vocês entenderem o que é essa questão da influência, fica perto de uma pessoa saudável. Aqui eu creio que todos são saudáveis. Se uma pessoa doente ficar perto de vocês e de mim, elas continuarão doentes. Agora, fica você perto de uma pessoa que tem o nariz aí fungando, espirrando, se você vai pegar o quê? Gripe. Você vai ficar doente, você vai ficar espirrando também. Por isso que o mal tem uma influência muito grande em nós que pega. Ninguém é influenciado por coisas boas. Estão me compreendendo, irmãos? Olha, eu tenho visto ultimamente coisas terríveis, irmãos. Terríveis, 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 que às vezes é assustadora. Se você começar a andar com uma pessoa que reclama, você vai ser um reclamão também. Se você começar a andar com pessoas que é murmurenta, você vai murmurar também. Se você começar a andar com pessoas que falam mal de governos, que falam mal, você vai ter conceitos também religiosos, conceito político na cabeça também. Me diz com quem que você anda, que eu vou dizer quem que é você. Se você começar a andar com pessoas que contam piada, amanhã ou depois você está contando piada. Se você começar a andar com pessoas que é colérica, amanhã você vai começar a ficar colérico também. Se você começar a andar com pessoas que têm ira, você vai se tornar uma pessoa iracunda também. A influência do mal é muito forte sobre os filhos de Deus. Ou vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 22, versículo 24 e 25. Aqui vai mostrar o poder da influência. Às vezes a gente pensa que a coisa não é séria, mas é mais séria do que nós pensamos, irmãos. Provérbios 22, versículo 24 e 25 diz assim as Escrituras. Aqui é não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Começa a andar com pessoas que não são cristãs, que você vai se perder eternamente. Eles vão enlaçar a tua alma. Mas é muito legal, e você se influencia, e de repente o teu linguajar começa a ser um linguajar mundano, não um linguajar santo. Isso é muito triste, irmãos, para a vida da igreja, é muito triste para nós. Então, muito cuidado com as suas amizades, elas influenciam terrivelmente. Eu ia falar algumas coisas aqui, mas isso poderia gerar até processo, não vou falar.
mas a vontade muito grande de falar, porque está indo para a internet depois e vai complicar. Mas cuidado com amizades, cuidado com amizades não cristãs, porque eles vão falar para você de uma série de prazeres. Você vai recordar lá dos alhos, das cebolas do Egito, e você vai querer voltar para lá. Está me compreendendo? Irmãos, saúde nós não pegamos dos outros, mas pegamos doença dos outros. É incrível a capacidade da influência do mal sobre as nossas vidas. Por isso que aqui no Salmo 1, ele começa dizendo o seguinte, olha só, Salmo 1, versículo 1, aqui é muito interessante. A palavra de Deus, ela diz assim, olha, bem-aventurado, feliz, completamente feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Quem é o ímpio? Todo aquele que não creu no Senhor. Então, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, mas é um homem muito inteligente, é um homem que é muito bem sucedido, me deu os bons conselhos. Queridos, não pegue esse conselho para você, vai lhe dar mal, você não vai ser feliz, porque bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque se você se assentar, você vai aprender as suas obras, você vai aprender o linguajar deles. Às vezes tem alguns irmãos aqui que falam assim, ó, vamos lá em casa tomar um tereré, faz uma rodinha ali, e qual que é o assunto? Cristo, projetos. Que coisa maravilhosa, irmãos, é tão precioso, um linguajar saudável, de pessoas que foram curadas, né? Veja aqui, bem-aventurado o homem que, versículo 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, contextualizando para o Novo Testamento, bem-aventurado o homem que tem prazer na palavra do Senhor, e na sua palavra medita de dia e de noite. Este homem, e esta mulher, que tem prazer na palavra de Deus e que medita nela de dia e de noite, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Agora ele diz assim, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Graças ao Senhor, temos irmãos aqui que creram, que morreram e ressuscitaram com Cristo. Quando entra aqui um crente, um evangelho que não nasceu de novo, eles não prevalecem. Por quê? Porque nunca nasceram de novo. A palavra da cruz é ofensiva, porque vai tratar com a alma deles, com o pecado deles. Eles querem outras coisas mais. Queremos servir a Deus. Servir a Deus. Quer servir a Deus? Ame o seu irmão, ame a sua irmã. Vai lavar o pé do seu irmão, lavar o pé da sua irmã. Como é que nós podemos servir a Deus? Servindo os irmãos, mas nós queremos estar num pedestal, onde somos vistos e as pessoas nos aplaudem, as pessoas nos reconhecem. Não, irmãos, não é por aí não. Todo homem e mulher que é grande no reino de Deus, Jesus disse, é o que está lá no final da fila, não é os primeiros. Queridos, que tristeza, nós vemos aqui que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A palavra fala lá em Salmos 9:17, que os perversos serão lançados no inferno. Irmãos, nós não podemos brincar com este assunto. As amizades do mundo nos puxam, nos tiram da centralidade de Cristo. Agora, todo que é nascido de novo não sai da centralidade de Cristo, porque creu, porque morreu, vive para o Senhor, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Irmão, isso é muito sério. Crer no seu novo nascimento em Cristo, isso depende de onde você vai passar a tua eternidade. Então, não se distraia de Cristo, fique concentrado, buscando, irmãos,
ter uma união com Cristo. Quanto mais você tem uma união com Cristo, você vai ter uma união com o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Vai ter prazer em se relacionar com os teus irmãos. Isso é maravilhoso. Então, queridos, quando nós morremos e ressuscitamos com Cristo, Ele diz assim para nós: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Queridos, quem deve ser os nossos companheiros para nós andarmos junto com eles? Vou citar o último texto aqui, no Salmo 119, versículo 63. Esses aqui vocês podem ser companheiros, tranquilamente, sem nenhum perigo, porque eles não vão tirar você da centralidade de Cristo. Salmo 119, versículo 63, a Bíblia diz assim: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Aí está certo, aí é gostoso. Companheiro sou de todos, não todo mundo, mas de todos aqueles que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Que maravilha é isso, irmãos. Agora, o Espírito Santo, ele não impede você de ser amigo do mundo. A gente pensa que nós somos aquelas pessoas que temos então livre-arbítrio para escolher, aquela coisa toda. Mentira, irmãos. O pecador, ele é escravo do pecado. Ele busca reconhecimento, ele busca aplauso e busca tirar aqueles que estão centrados em Cristo, ou pelo menos ouvindo a palavra, para tirar e levá-los todos para o inferno. Então, quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E que Deus continue falando aos nossos corações, revelando mais e mais de Cristo. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra. Tua palavra, Pai, ela é cheia de exortação, cheia de conselho. Continue, Pai, se revelando a nós. Entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, esta semana. Entregamos nas Tuas mãos, Pai, esse tempo agora, queremos participar da mesa do Senhor. Pai, prepara os nossos corações, ó Pai, para que participemos com uma alegria, com graça, e que nós sejamos, ó Pai, alimentados na esperança, na fé, no amor, na misericórdia, que esta mesa fala de realidades tão profundas, ó Pai. Nos mostre para nós nesta noite toda a realidade da Tua mesa. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.